Pai Rico, Pai Pobre é um livro que trata muito mais de mentalidade do que de dinheiro em si. Robert Kiyosaki deixa claro desde o início que o maior problema financeiro da maioria das pessoas não é a falta de renda, mas a forma como elas pensam, aprendem e tomam decisões ao longo da vida. A obra é construída a partir da convivência do autor com dois pais que tinham visões completamente diferentes sobre trabalho, estudo, dinheiro e investimentos. O pai pobre, seu pai biológico, era um homem inteligente, com excelente formação acadêmica e carreira estável. Ele acreditava que estudar muito, conseguir boas notas, entrar em uma universidade renomada e conquistar um emprego seguro era o caminho mais confiável para uma vida financeiramente tranquila. Já o pai rico, pai de um amigo próximo, tinha pouca escolaridade formal, mas era empresário e investidor. Sua visão era oposta. Ele acreditava que o dinheiro deveria trabalhar para a pessoa e não que a pessoa deveria passar a vida inteira trabalhando por dinheiro. Desde cedo, o pai rico ensinava que trabalhar apenas pelo salário cria um ciclo difícil de quebrar. A maioria das pessoas recebe o pagamento, paga impostos, contas, financiamentos e despesas e termina o mês sem conseguir guardar ou investir quase nada. Esse ciclo gera medo, principalmente o medo de perder o emprego, o que faz com que as pessoas aceitem condições ruins, longas jornadas e pouca liberdade. Os ricos entendem que o trabalho deve ser usado como uma ferramenta de aprendizado, não apenas como fonte de renda. Eles buscam aprender como o dinheiro funciona, como os negócios operam e como os investimentos geram retorno ao longo do tempo. Um dos conceitos mais importantes do livro é a diferença entre ativos e passivos. Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso de forma recorrente. Passivo é tudo aquilo que retira dinheiro do seu bolso. O autor reforça que a maioria das pessoas nunca aprendeu essa diferença e, por isso, acaba tomando decisões financeiras ruins. Investimentos, negócios, imóveis que geram aluguel, ações que pagam dividendos e direitos autorais são exemplos de ativos. Por outro lado, dívidas, financiamentos, juros elevados, carros caros e imóveis que não geram renda são passivos. O erro mais comum é acreditar que qualquer bem de valor é um ativo, quando na prática ele apenas gera despesas. Kiyosaki explica que os ricos concentram seus esforços em adquirir ativos primeiro, antes de aumentar o padrão de vida. Eles constroem uma base sólida de renda passiva e só depois utilizam esse dinheiro para melhorar o estilo de vida. Já a classe média e os pobres costumam aumentar os gastos sempre que a renda cresce, assumindo novas dívidas e permanecendo presos ao trabalho por muitos anos. Outro ensinamento importante do livro é a ideia de cuidar do próprio negócio. Isso não significa necessariamente abrir uma empresa, mas sim construir e administrar o próprio patrimônio. Muitas pessoas passam a vida inteira focadas apenas na carreira profissional e no salário, sem se preocupar em criar fontes de renda independentes. O emprego serve para pagar as contas, mas não garante liberdade. O verdadeiro negócio de uma pessoa é o conjunto de ativos que ela possui e que gera renda mesmo quando ela não está trabalhando ativamente. O livro também aborda a questão dos impostos e do funcionamento do sistema financeiro. Kiyosaki explica que as regras foram criadas de forma a beneficiar quem entende como o dinheiro circula. Os ricos utilizam empresas legalmente para reduzir impostos, proteger bens e reinvestir os lucros antes de pagar tributos pessoais. Enquanto isso, a maioria das pessoas recebe o salário, paga impostos imediatamente e vive com o que sobra. Esse conhecimento faz uma enorme diferença ao longo do tempo e ajuda a explicar por que algumas pessoas acumulam patrimônio com mais facilidade. Outro ponto central é a capacidade dos ricos de inventar dinheiro. Isso não significa criar dinheiro do nada, mas sim identificar oportunidades que a maioria não enxerga. Pessoas com educação financeira conseguem analisar riscos, avaliar números e tomar decisões estratégicas. Elas entendem que todo investimento envolve risco, mas também sabem que ficar parado pode ser ainda mais arriscado. O medo de errar impede muitas pessoas de agir, enquanto os ricos aprendem com os erros e usam essas experiências como aprendizado. O pai rico incentivava Robert a aprender habilidades que vão além do ensino tradicional. Vendas, comunicação, negociação, liderança, marketing e investimentos são competências fundamentais para quem deseja independência financeira. Muitas pessoas ficam presas a um emprego por anos apenas pelo salário, sem perceber que estão limitando o próprio crescimento. Quanto mais habilidades uma pessoa desenvolve, mais oportunidades surgem e maior é sua capacidade de gerar renda em diferentes situações.
O livro também aponta os principais obstáculos que impedem as pessoas de enriquecer. O medo de perder dinheiro é um dos maiores, pois paralisa e impede a ação. A falta de educação financeira faz com que decisões importantes sejam tomadas sem entendimento. Maus hábitos, como gastar tudo o que se ganha, e a procrastinação também dificultam o progresso. Além disso, a arrogância, quando alguém acredita que já sabe o suficiente e para de aprender, pode ser extremamente prejudicial. Kiyosaki reforça que não é necessário ser rico para começar a investir. O mais importante é começar cedo, mesmo que com valores pequenos, desenvolver a mentalidade correta, buscar conhecimento constantemente e reinvestir os ganhos faz toda a diferença ao longo do tempo. O autor destaca o poder dos juros compostos e do tempo, mostrando que pequenas decisões repetidas por muitos anos podem gerar grandes resultados. No final, Pai Rico, Pai Pobre deixa uma mensagem clara e direta. A escola ensina a ser um bom funcionário, mas não ensina a educação financeira. Trabalhar duro não garante riqueza. O que realmente transforma a vida financeira é aprender a pensar de forma diferente, entender como o dinheiro funciona, distinguir ativos de passivos e construir fontes de renda que não dependam exclusivamente do esforço diário. A verdadeira riqueza começa na mente, e a liberdade financeira é resultado das escolhas feitas de forma consciente ao longo do tempo. Esse resumo mostra a base, mas o livro traz exemplos, reflexões e detalhes que fazem toda a diferença. Se você quer mudar sua relação com o dinheiro, adquira Pai Rico, Pai Pobre pelo link na descrição e comece hoje mesmo a construir sua mentalidade financeira.